Vamos iniciar a aula CSS Transition, a segunda aula de Transition. Mais uma aula de Transition para explicar essa propriedade para você. Então, nós criamos aqui duas situações. A primeira é um Transition com parâmetros independentes. Então, como é que funciona? Eu posiciono o mouse aqui. O que aconteceu? Ele faz a transição da figura de forma... primeiro ele... No caso que está parametrizado, ele trabalha a altura, né? E aí depois ele trabalha a largura e vai mudando a cor até chegar na cor final, que é o vermelho, né? E quando eu tiro, ele também faz isso o contrário, ele vai mudando a cor e depois ele reduz um pouco a largura e abaixa a altura, né? E aqui a segunda situação é transition com o mesmo parâmetro, ou seja, ele faz tudo junto. Então, o que ele fez aqui? Ele está aumentando a altura, a largura e a cor ao mesmo tempo, né? Então, e aqui ele volta da mesma forma, tá? Ou seja, a mesma propriedade, os mesmos valores, a única coisa é que um trabalha os parâmetros independentes e outro com o mesmo parâmetro. Como é que funciona isso no código, né? Então, eu tenho aqui primeiro o transition com parâmetros independentes, a gente criou essa classe transition, e o transition com o mesmo parâmetro, transition all. Então, primeiro, olhando aqui o div, né, que é comum aos dois, né? Eu tenho o background color com azul, eu tenho a largura 100 pixels, a altura 100 pixels e a margem de 10 pixels. E o hover, que é aquela funcionalidade de posicionar em cima, é a altura 200, a largura 200 e o background color vermelho, ou seja, ele sai dessa situação em que ele tem 100 pixels e ele vai para uma situação que ele tem 200 pixels com hover, né? E quando volta, ele sai de 200 para 100, tá? Então o transition, primeiro esse transition aqui, que é o que faz, que a gente chamou de parâmetros independentes, eu vou usar assim essa transition property, que é uma subpropriedade, vamos chamar assim, da propriedade transition, que é onde eu escolho quais são as dimensões aqui, né? Quais são os parâmetros que vão ser transicionados, né? Então, no caso, é a altura, a largura e a cor de fundo. E aqui a gente define transition duration para cada uma dessas três. Vai demorar, a altura vai ser 1 segundo, a largura vai ser 1 segundo e a cor de fundo vai ser 3 segundos. Tem o transition time function, que é linear, depois eu vou colocar aqui as opções que você pode usar. E nós temos também o transition delay, que é um pouquinho antes dele, quanto que ele espera para começar a fazer essa transição, tá? Então isso é nessa primeira situação onde que ele faz, que a gente chamou aqui de parâmetros independentes. Na segunda é o transition all. Quando a gente coloca o transition all, a gente só estipula os segundos aqui. Então, ou seja, ele vai fazer tudo, né, ao mesmo tempo, e a única coisa é que ele vai demorar 3 segundos para concluir, tá? Então a gente pode fazer algumas alterações aqui. Então, por exemplo, transition all de 3 segundos, vou colocar aqui para 5, né? E aqui, por exemplo, o transition duration, eu posso de repente colocar aqui 2 segundos, 2 segundos, e eu posso colocar aqui 4 segundos, tá? Só pra gente ver como é que fica. E aqui a gente também pode mudar as cores, se quiser, sei lá, de coisa a gente pode pôr verde, né? Só para mudar um pouquinho. Então eu vou salvar, venho aqui, dou um refresh, né? Então, o que aconteceu? Nós alteramos então, né? Percebe que ele já mudou aqui, ficou mais lento e mudou para verde, e aqui, tudo ao mesmo tempo, ele fez e também mudou para verde, tá bom? Esta é a funcionalidade, na verdade, a propriedade transition do CSS.